Hoje em dia, doutora, além de terapia, psicólogo, psiquiatra, tem aparelhos que ajudam a combater doenças psicossomáticas, traumas. Sim, se nós assumirmos que existe um fundo traumático, né, na maioria dos problemas psicológicos que aparecem e que acabam com decorrências físicas, a gente vai para um lugar que a gente começa a pensar neurologicamente como é que isso acontece. E aí começaram a criar alguns aparelhos que podem ajudar, né, uma tecnologia que pode ajudar com isso. Você pode fazer com a mão também. Antes se fazia com a mão, é Sim, isso? o MDR ele foi criado, ele foi descoberto por uma psicóloga dos Estados Unidos lá em meados de 1980. Então, naquela época não havia essa tecnologia que a gente tem hoje. Esse é o MDR. Esse é o aparelho de MDR. O MDR ele é um reprocessamento de imagens traumáticas, né, que tira aquele afeto negativo através de uma estimulação dos dois hemisférios cerebrais. Então, a gente tem o cérebro com dois hemisférios. O direito, que é mais metafórico, simbólico, que é onde mora o trauma. No direito. No Tá. direito. E nós temos o esquerdo, que é aquele mais lógico, racional, né, que ajuda a organizar. Então, o MDR ele faz um reprocessamento através da estimulação desses dois hemisférios cerebrais. E a partir disso, a gente consegue integrar toda a emoção, a cognição relacionada, né? O que eu penso disso que me aconteceu? A imagem e a sensação, que é um aspecto muito importante. Então a pessoa vai falar uma cena, por exemplo, quando eu era novo, eu apanhei do meu pai, por exemplo. E aí a pessoa tem aquela imagem de ter apanhado do pai. E você vai fazer uma série de perguntas e vai pedir para a pessoa ficar olhando. Seria uma limpeza da nossa cabeça, limpeza desses sentimentos ruins? Seria uma limpeza das cadeias associativas de memória traumática e a gente promove uma reintegração, uma organização desse conteúdo. Então, por exemplo, não é só a imagem, né? Porque a partir da imagem vem aquela sensação do apanhar, da vulnerabilidade, a crença de vulnerabilidade. Então, meu Deus, eu estou aqui impotente e não tenho o que eu fazer. Eu estou apanhando e nada do que eu faça vai mudar isso. E aí, com isso, vem toda essa carga emocional que torna essa imagem tão difícil. Então, nós pegamos essa imagem, uma cena congelada, uma foto mental do evento, e nós fazemos esse reprocessamento, que pode ser visual, mas pode ser também tátil. Nós temos aparelhagem que faz a estimulação tátil. E a partir desse reprocessamento tem uma integração desses conteúdos. E aquela carga emocional violenta, ela desaparece. Ela desaparece, ela diminui a força, como é que é? Se ela fizer muitas sessões, ela pode nunca mais ter essa imagem na cabeça? Sim, ela pode. A imagem ela vai manter na cabeça, mas o que não... E uma dor normal, né? Porque é lógico, por exemplo, em casos de luto, como é que você vai dizer para uma mãe que ela não vai sofrer a perda do filho? Mas o que ele tira é o desespero, é aquele afeto violento ligado àquela imagem traumática. Então, você continua com aquela sensação, mas ela é muito minimizada, não tem Sim, mais sim. aquele dor, aquele O pesar. desespero, a angústia, aquela coisa que não te deixa respirar, por exemplo. Quantas sessões são necessárias, em média? Olha, é muito variável, não é? Por exemplo, nós fomos, com ajuda humanitária, através da Associação Brasileira de MDR, nós fomos prestar atendimento às vítimas lá de Suzano, da escola, daquela tragédia que teve. Então, muitas vezes, com 2 sessões ou uma sessão, as pessoas já encontravam um alívio muito grande. Então, é variável, depende de como a pessoa adere ao método, de como as coisas vão transcorrendo na sessão. Às vezes, com uma imagem traumática, a gente chega em outras piores, que foram bloqueadas, que a pessoa tem ali uma amnésia traumática. Então, vão aparecendo, através das cadeias associativas de memória, outras imagens que ela nem se lembrava. E essas imagens podem ser reprocessadas também. E os resultados são surpreendentes? Surpreendentes. Eu não canso, olha, eu estou há 12 anos praticando isso, eu fui da 2ª turma, né? E eu não canso de me surpreender com os resultados do MDR. É uma coisa realmente muito impressionante. Ele foi usado pela primeira vez nos soldados? Como é que foi essa história? Os soldados que voltavam da guerra, voltavam todos extremamente traumatizados e com o transtorno de estresse pós-traumático. Então, essa abordagem ela foi bastante usada no transtorno de estresse pós-traumático e depois ela foi ampliada para outras questões. Então, por exemplo, hoje nós tratamos de ansiedade, de aspectos relacionados à depressão, não é? Porque a própria vivência da depressão, por exemplo, é traumática. A pessoa se limita muito das coisas que ela costumava fazer.
Então, a gente hoje consegue ter um alcance do MDR para muitas outras condições que não a do estresse pós-traumático, mas originalmente ele era usado para vítimas de estupro, esses soldados que voltavam da guerra, e sempre com resultados realmente surpreendentes. Eu vejo hoje que as pessoas falam muito do bem-estar, né, de cuidar de si. Então, elas vão para academia, elas fazem dieta, comem saudável, mas se eu puder deixar uma dica para as pessoas cuide dos seus hábitos emocionais. Pensar negativo é um hábito. E aí fica aquela coisa meio de autoajuda barata, sabe? Ai, vamos pensar positivo. Gente, é real. Nós temos toneladas de estudos que falam dos benefícios de você ter um olhar mais positivo para a vida e para os problemas. Isso é remédio. Né? E é de graça. E é de graça. Então, assim, estratégias de mindfulness. Mindfulness é um tipo de meditação, mas, na verdade, um estilo de vida é muito mais do que isso. É você pensar em você, no aqui e agora, no momento presente, com curiosidade e atenção. Então, eu estou aqui falando com você, Thalita, eu estou totalmente aqui falando com você. Eu não estou com a minha cabeça em quando vai passar o programa, ou o que está acontecendo lá fora. Eu estou totalmente focada em você. E uma postura assim, que é ensinada, hoje é muito comum, vários treinamentos de mindfulness, uma postura assim pode salvar a tua vida. É forte falar isso, não é? E é um hábito, teoricamente, simples. Qualquer pessoa que está assistindo a gente pode fazer. Tranquilo. Vou viver o agora, não vou pensar o que vou fazer à tarde ou amanhã. Exatamente. As pessoas ficam com um pouco de bode disso, porque elas falam, mas eu vou excluir o planejamento da minha vida. De maneira alguma. Você vai planejar a sua vida normalmente, mas você não vai ficar planejando o tempo todo. Né? Um olhar para o passado, com mágoa, é um olhar que traz a depressão. Um olhar para o futuro com medo é um olhar que traz ansiedade. Nós precisamos realmente focar no que a gente está fazendo agora, sem perder, olhar para o passado com olhos de aprendizado e olhar para o futuro com olhos de planejamento, mas um planejamento ideal e funcional para nós. E não algo que nos coloque numa posição de perigo e de angústia.